Bom estar aqui, né? Vim aqui há muito tempo atrás, né? Bastante tempo. Mas hoje o Senhor permitiu que eu estivesse aqui novamente. Hoje é a quinta semana da campanha. Quinta semana. Quinta quarta-feira. Convido a igreja a estar lendo o livro de 2 Reis, então, capítulo 4. Glória a Deus. Aleluia. Segundo Reis, capítulo 4. Nós vamos estar lendo apenas um versículo, que é o versículo 10. Aleluia. 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 Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Amém? Vamos estar lendo então, 2 Reis, capítulo 4, versículo 10. Fala assim: façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Aleluia. Amém? Os irmãos podem sentar. Apenas esse versículo 10. Né? Como estamos na quinta semana da campanha, com certeza tem passado servos de Deus aqui falando sobre essa palavra. Mas a palavra de Deus, ela se renova a cada vez que nós lemos. Se nós lermos todo dia a mesma palavra, Deus vai falar de uma forma diferente. A não ser que Ele queira testificar algo que esteja acontecendo na vida daquela pessoa. Mas com certeza já passaram aqui vários servos de Deus ministrando, cada um de uma forma e cada um falando de uma forma diferente o que Deus queria fazer. Porque Deus fala de acordo com a necessidade do momento. Então eu creio que Deus nessa noite vai falar para a igreja aquilo que é necessário a igreja ouvir nessa noite. Como disse, já vim aqui há muitos anos atrás, eu não conheço nenhum dos irmãos que estão aqui, a não ser o pastor Robson e os irmãos que vieram aqui. Mas eu não sei o que se passa na igreja, não conheço os irmãos, né? Mas eu quero dizer que o Senhor conhece. Amém? E o Senhor vai falar aquilo que é necessário para a igreja ouvir. Amém? Eu estava lendo, meditando sobre essa passagem, bastante conhecida, né? A mulher sunamita, a mulher de Sunem. E o tema principal dessa passagem bíblica é tudo vai bem. Né? Nos ensina a não murmurar no meio das aflições, no meio das dificuldades, não murmurarmos. Se nós fôssemos falar sobre o tema principal, nós iríamos falar sobre tudo vai bem. Aleluia. Mas fala essa passagem também que essa mulher, ela era uma mulher de fé, uma mulher de determinação e uma mulher de discernimento. A palavra fala que essa mulher, ela como a mulher cananeia, ela nos mostra exemplo de fé. Porque o que aquela mulher passou, muitos aqui são mães, eu estou vendo aqui muitas crianças, né? Como eu também sou mãe. E o que aquela mulher passou, a dor daquela mulher ao perder um filho, e ela continuar na fé, ela continuar perseverando, ela não murmurou, é um exemplo para nós. Nós que somos mães, sabendo que eu nunca perdi um filho, graças a Deus, mas só em pensar que nós poderíamos perder um filho, a dor já é muito forte. Então imagina aquela mulher, ela perdeu um filho, o seu filho estava morto, mas ela não murmurou e ela foi buscar socorro no lugar certo. Ela foi buscar o homem de Deus. Então ela é exemplo para nós de fé e de determinação e para nós não murmurarmos no momento da dificuldade e no momento da luta. Mas fala a palavra que Eliseu, o homem de Deus, ele passava por Sunem. E aquela mulher, ela começou a observar Eliseu. E pelas atitudes de Eliseu, ela percebeu que Eliseu era um santo homem de Deus. E então ela confiou em Eliseu e ela chamava Eliseu para ir até a sua casa para ali se alimentar. A palavra fala que Eliseu ia à sua casa para comer pão. Então aquela mulher, ela observava Eliseu
E ela começou a confiar em Eliseu e ela chamava ele para ir à sua casa se alimentar e comer pão. Eu quero que os irmãos frisem bem isso. Aquela mulher, ela viu pelas atitudes de Eliseu que ele era um homem de Deus. Aleluia. E quando ela conversando com seu marido, o que ela disse para ele? Percebi que Eliseu é um santo homem de Deus. E vamos então preparar para ele um quarto. Para que ele possa estar, vamos preparar para ele um quarto, para quando ele vier em Sunem, ele descansar. E aquela mulher, concordando com seu marido, ela foi e fez para Eliseu um quarto. E Eliseu estava no seu quarto e falou assim para Geazi, o seu moço: essa mulher sunamita, ela está sendo tão boa com a gente, ela está nos hospedando, ela está nos alimentando. O que vamos fazer para retribuir essa hospitalidade dessa mulher? E Eliseu então mandou que Geazi chamasse essa mulher. E chegando lá perto dele, ele perguntou qual era a necessidade daquela mulher. E ela disse para ele assim: eu habito no meio do meu povo. Ela quis dizer assim para Eliseu: eu não necessito de nada, porque eu já tenho posses, eu sou uma mulher de bem, eu não preciso de nada. Porque naquela hora que Eliseu perguntou para ela só pensou nos bens materiais. E ela já tinha tudo. Então ela disse assim: eu não preciso de nada, eu estou feliz no meio do meu povo, eu gosto de estar aqui no meio do meu povo, eu não preciso de nada. Eliseu lhe disse que queria saber a necessidade dela, porque ele ia pedir ao rei ou ao chefe do exército para abençoar aquela mulher. Mas ela pensou nos bens materiais e ela disse: eu não preciso de nada. Com outras palavras, ela disse assim para Eliseu: eu não preciso de nada. Mas aquela mulher não sabia que Eliseu, ele não ia pedir a um rei qualquer. Porque aquela mulher, ela olhou para si e disse: eu não preciso de nada. Mas aquela mulher, ela tinha um sonho que ficou esquecido, um sonho que ficou morto, enterrado, porque ela sonhou por um determinado tempo e depois ela desistiu de sonhar. Aleluia. Aquela mulher, como qualquer mãe, como qualquer mulher, tem o desejo de ser mãe. Tinha o desejo de ser mãe. Em algum tempo da sua vida, ela sonhou em ser mãe. Só que o tempo passou, chegou um determinado momento que ela parou de sonhar. Ela desistiu, o marido ficou velho, ela talvez não tivesse mais uma idade, ela não era ainda mais nova. Então ela desistiu de sonhar de ter um filho, de ser mãe. Mas ela estava tão conformada com aquilo que ela nem falou nada para Eliseu. Ela ficou quieta, porque ela só pensou nos bens materiais. Ela não falou nada daquilo, porque ela achava assim: que adianta? Se ela se lembrasse do sonho, ela ia falar assim: para que eu vou dizer para ele? O rei não vai poder fazer nada por mim. O que ela não sabia é que Eliseu ia pedir ao rei dos reis, o senhor dos senhores. Ele não ia pedir apenas para o chefe do exército, ele ia pedir para o general de guerra, general de batalha, aquele que está à frente, aquele que dá vitória. O que ela não sabia é que o rei dos reis, ele podia ressuscitar aquele sonho que estava lá enterrado. Eu quero dizer para você nessa noite: se você por um período sonhou, não viu o seu sonho realizado, enterrou esse sonho, eu quero dizer para você que o Senhor está aqui nessa noite para ressuscitar sonhos. Muito tempo nós sonhamos e nós desistimos de sonhar. Mas os sonhos de Deus não podem morrer na vida da igreja. Se você tem um sonho adormecido, entregue para o Senhor nessa noite, porque Ele vai ressuscitar e Ele vai fazer com que o seu sonho se concretize, como Ele fez acontecer na vida daquela mulher. O versículo 17 diz que ela concebeu e ela deu à luz a um filho. Aleluia. Só que o versículo 20 diz que o filho morreu. Aí no versículo 21, o que aquela mulher fez quando o filho morreu? Qualquer mãe, a atitude normal de uma mãe ao perder um filho seria se desesperar, seria chorar, seria gritar, seria fazer um escândalo e até mesmo murmurar, porque a dor e a perda de um filho é muito grande. Mas ela não fez nada disso. O versículo 21 diz que após o filho ter morrido, ela subiu, foi até o quarto de Eliseu, colocou o menino morto na cama de Eliseu e fechou a porta.
Vamos fechar a porta aqui, significa fechar a boca. Não reclamou, não murmurou, não se desesperou. Glória a Deus. Quando ela saiu do quarto, deixou o menino morto em cima da cama de Eliseu, ela saiu e disse para o seu marido: prepara uma carruagem, um carro para me levar ao homem de Deus. Ela queria socorro no lugar certo. Ela sabia que não ia adiantar ela falar nada para o seu marido, porque ele não ia resolver o seu problema. Ele não ia ressuscitar o seu filho que estava lá morto. Então ela fechou a porta e ela foi buscar socorro no lugar certo. Às vezes nós não recebemos a nossa bênção porque nós falamos, nós murmuramos, vamos para um e para outro, mas não buscamos o lugar certo, que é nos pés do Senhor. Glória a Deus. Deixamos de receber o milagre porque nós não buscamos os pés do Senhor. E aquela mulher, ela nos ensina isso. Aleluia. E assim como Eliseu perguntou para aquela mulher qual era a necessidade dela, o Senhor pergunta para você nessa noite: qual é a sua necessidade? Glória a Deus. O que você precisa, o que você quer de Deus nessa noite? Mas eu disse que se eu fosse falar sobre o tema principal, seria sobre fé. Mas o Senhor, Ele trabalha comigo de uma maneira diferente. E eu estava meditando sobre essa passagem. Eu gosto muito de fazer comparações da nossa vida diária, da nossa vida cotidiana com a nossa vida espiritual. E nessa noite não vai ser diferente. Eu quero falar sobre o que está escrito no versículo 10 que nós lemos, mas fala assim: um quarto, uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Nós vamos falar sobre casa. Casa espiritual. Todos nós aqui, a maioria de nós, se eu perguntar, tem uma casa, tem um quarto, tem uma mesa, tem uma cama, tem uma cadeira e tem um candeeiro, que é uma lâmpada. Não é verdade? Mas eu te pergunto, na sua vida com Deus, na sua vida espiritual, tem todos esses utensílios? Aleluia. Cada um desses objetos tem um significado na vida espiritual. Glória a Deus. E eu pergunto para você, na sua vida espiritual, tem um quarto? E você pode dizer assim, mas como assim? O que significa ter um quarto na vida espiritual? O versículo 8 fala que o profeta Eliseu, quando ele passava por Sunem, ele passava ali e parava para descansar. Porque Sunem significa lugar de descanso, lugar de repouso. Então Eliseu passava por ali e se alimentava e ficava ali para descansar. Né? E a mulher sunamita, ela decidiu fazer esse quarto porque ela percebeu que Eliseu, além de ser um homem de Deus, ele precisava ter esse quarto e ele precisava ter a cama, a mesa, a cadeira e o candeeiro. E eu falo para você nessa noite que todos nós precisamos de tudo isso na nossa vida espiritual. Glória a Deus. Todos nós precisamos ter um quarto, uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E você pode estar dizendo assim, mas irmã, eu não estou entendendo o que significa isso. Eu quero dizer para você que quarto na vida espiritual significa intimidade com Deus. Todos nós, como servos do Senhor, precisamos ter intimidade com Deus. Eliseu era um homem de Deus, mas ele precisava o seu momento de intimidade com Deus, para conversar com Deus, para falar daquilo que lhe afligia, para buscar a resposta de Deus, para ouvir Deus. Eliseu precisava ter o seu quarto. Você tem um quarto na sua vida espiritual? Você tem intimidade com Deus? Precisamos buscar ter intimidade com o Senhor. Mas é intimidade de pai para filho, de filho para pai. Nós estamos no século 21, mas ainda existe pai que não tem diálogo com o filho. Ainda existe pai que não permite que o filho tenha intimidade com ele. Às vezes alguns assuntos ainda são proibidos de pai para filho. Mas eu quero te dizer que o nosso pai, para ele, não tem tabu. Você pode falar com Deus qualquer assunto.
Na sua intimidade com Deus, você pode contar para eles os seus segredos. Aquilo que ninguém sabe, aquilo que ninguém imagina. Você pode falar com Deus na sua intimidade. Queridos, eu falo com Deus sobre todos os assuntos. E eu quero dizer para você que Deus tem me surpreendido. Eu ouço a resposta de Deus de assuntos que talvez você soubesse, você fala assim, poxa, mas isso não. Queridos, você tem liberdade para falar com Deus sobre tudo aquilo que lhe aflige. Foi só você entrar no seu quarto, entrar na sua intimidade com Deus, abrir a sua boca, falar com Ele daquilo que está te afligindo, aquilo que está colocando você triste, aquilo que está atrapalhando a sua vida espiritual. Entrar no quarto é você ter intimidade com Deus na vida espiritual, é você ter um momento reservado só você e Deus. É um momento que você vai se despir diante de Deus. Ou seja, você vai tirar a capa, você vai tirar a máscara, você vai dizer, Senhor, eu sou assim, eu preciso ser mudado, eu preciso de um milagre. Porque Deus conhece, irmãos, a nossa vida. Só que é necessário ter essa intimidade com Deus para falar para Ele aquilo que está te afligindo e aquilo que te atrapalha até mesmo na sua convivência com Ele. Glória a Deus. No seu ministério, no seu chamado. Você precisa ter esse momento de intimidade com Deus para você falar para Ele aquilo que está te incomodando. Muitas vezes nós não falamos para aquele que é o mais íntimo de nós. O marido não consegue falar para a esposa não consegue falar para o marido, mas você tem que ter essa liberdade com Deus, com o Pai, para você falar com Ele. E Ele te ouve e Ele te respeita. É só você entrar na intimidade com Deus. É só você querer, porque Deus fala, Deus está pronto para te abraçar, para te ouvir. Ele não vai te julgar, Ele não vai te recriminar. Ele vai te abraçar. Se você estiver precisando de colo, Ele vai te colocar no colo. Mas você precisa buscar essa intimidade com Deus. Certa vez eu passava por um momento muito difícil, mas tudo estava bem na minha vida. Eu não tinha motivos para estar triste, eu não tinha motivo para estar magoada, eu não tinha motivo para nada. Estava tudo bem em casa, estava tudo bem no trabalho, estava tudo bem no casamento, estava tudo ótimo. Mas batia uma angústia, uma tristeza, algo inexplicável. E quando meu esposo estava em casa, eu me segurava e tudo vai bem. Mas quando meu esposo saía, eu ia para a minha intimidade com Deus. E eu chorava e eu saía dali restaurada. E quando ele chegava em casa, tudo vai bem. Ele não sabia que eu tinha ido para o joelho, que eu tinha ido para a minha intimidade com Deus, e que ali eu tinha chorado e tinha falado para Deus aquilo que estava me afligindo. Mas ele não sabia, tudo vai bem. Aí certa vez na igreja, meu pastor não sabia, ninguém sabia. Eu cheguei na igreja, Deus usou uma irmã e falou assim para mim: o Senhor manda te dizer que os seus momentos de aflição não é coisa do diabo. É Ele que está permitindo, porque Ele quer que você tenha mais intimidade com Ele. E Ele está dizendo que está te espremendo como uma laranja, para que de você venha sair unção. Irmãos, muitas vezes Deus nos leva a ter intimidade com Ele para Ele tratar de nós. Ou muitas vezes Ele tem que nos espremer para nós irmos buscar essa intimidade para Ele abençoar você. Então busque ter essa intimidade com o Senhor. Se nós formos ver, nós então que moramos na região litorânea, se nós formos buscar um lugar para nos hospedar, nós temos que marcar com antecedência, não é? Se nós formos para uma pousada, por um hotel, principalmente na alta temporada, né, pastor? Nós temos que marcar com antecedência. E muitas vezes temos que pagar caro por isso. Eu quero te dizer que no nosso quarto espiritual, nós podemos escolher a melhor suíte. Nós podemos ter hora marcada, a hora que nós quisermos, podemos entrar e falar com Deus. Não precisa marcar a hora, Ele está lá pronto para te ouvir, para te abraçar, para te colocar no colo. Não precisa agendar nada. Deus está lá pronto para te ouvir. É só você entrar no seu quarto e falar com Deus. E o melhor de tudo isso, não precisa pagar nada. Jesus já pagou um alto preço lá na cruz do Calvário. Glória a Deus. Então você não precisa pagar nada para ter intimidade com o Senhor.
Então, o primeiro objeto que nós falamos, quarto, intimidade com Deus. Segundo objeto, cama. Para que serve uma cama na nossa casa? Não é para dormir. Descansar. A cama significa, na vida espiritual, também lugar de descanso. Você tem descansado no Senhor? Eliseu, apesar de ser um homem de Deus, ia para Sunem e ali ele descansava. Porque ele precisava, nos momentos de aflição, buscar descanso no Senhor. O Salmo 37, versículo 7 diz: descansa no Senhor, espera nele, e o mais ele fará. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Deus não age em meio à ansiedade. Vocês repararam que quando a gente está ansioso, quando a gente ora e está ansioso, Deus não faz, Deus não responde, Deus fica em silêncio, porque Ele não age em meio à ansiedade. Quando você ora e descansa, Deus age. Quando você ora e descansa, Deus manda a resposta. No Salmo 91 fala: aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se você habita no esconderijo do Altíssimo, você pode descansar no Senhor, porque Ele vai agir, porque Ele vai fazer por você. E como Eliseu tinha um Sunem para descansar, em Deus nós também temos um Sunem para descansar nos momentos de aflição. É só buscar ter descanso no Senhor. O terceiro objeto, mesa. Para que serve uma mesa? Lugar para se alimentar. Lugar para se alimentar. Na nossa vida com Deus, mesa é lugar para se alimentar de Deus. Você tem uma mesa na sua casa espiritual? Você tem se alimentado do Senhor? Em Êxodo, capítulo 25, versículo 23, diz que Deus mandou preparar uma mesa de madeira. Significava que Deus seria o provedor de alimento daquele lugar. Eu quero dizer para a igreja que Deus tem colocado aqui uma mesa de madeira. Isso quer dizer que Deus tem mandado provisão de alimento nessa igreja. Deus tem provido o alimento tem vindo de Deus. Deus é aquele que tem mandado o alimento para essa igreja. O Salmo 23,5 diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo e meu cálice se transborda. Deus é o nosso guia, nosso alimento, nossa fortaleza. O Salmo 78,19 diz assim: acaso pode Deus preparar uma mesa no deserto? Deus pode preparar para nós uma mesa no deserto? Aquele povo, o povo de Israel, estava no deserto e eles começaram a provocar Deus e falou: acaso Deus pode mandar uma mesa para nós no deserto? E Deus mandou. Deus mandou maná. Deus abençoou o povo. Mesmo ele sendo provocado, Deus mostrou que ele era Deus. E eu quero dizer para os irmãos que muitas vezes Deus nos leva para o deserto para nos alimentar, para nos fortalecer. Porque quando tudo vai bem, a gente descansa. A gente para de buscar, a gente para de orar pela madrugada, a gente para de ler a palavra. Então Deus vai e aperta, a gente começa a buscar e começa a se alimentar de Deus. Então muitas vezes Deus nos leva para o deserto para nos alimentar. Mas Deus disse para o povo assim: eu vou mandar o maná do céu, mas eu vou mandar a porção necessária. Vocês vão separar a porção necessária. Deus ia mandar o maná, mas o povo teria que separar uma porção necessária para cada dia. E o povo desobedeceu. Sabe o que aconteceu? O maná se estragou, deu bicho, começou a cheirar mal. Irmãos, Deus manda um maná, a porção necessária para cada dia. E eu estava, irmãos, hoje pela manhã, orando. Eu não sabia nem que era essa igreja aqui. Eu não sabia se era aqui ou se era na Nova Holanda, né? Eu nem sabia que era essa igreja aqui. E eu estava orando ao Senhor, eu falei: Senhor, dá uma palavra, você testifica da tua palavra, que eu já estava lendo, já estava preparando. Eu disse: Senhor, dá-me uma palavra para o teu povo naquele lugar. Eu não conheço, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe. Irmãos, Deus me mostrou algo que eu falei: Senhor, eu não vou falar isso para a tua igreja. Mas o Senhor fala e a gente obedece. Porque eu não conheço a dificuldade da igreja, eu não sei o que a igreja está passando.
Mas eu estou aqui para obedecer o Senhor e, como eu disse, Deus fala de acordo com a necessidade do momento. Então Deus me mostrava um alimento, bastante alimento, em um reservatório, e esse alimento estava estragado. E tinha alguém tirando esse alimento com uma pá. Irmãos, Deus fala que Ele dá a porção necessária de alimento de acordo com a sua necessidade diária. Não pode guardar alimento. Então, o que Deus estava mostrando ali naquela visão? Deus tem enviado pessoas aqui trazendo um alimento necessário para a igreja. O pastor vem, os irmãos vêm, alimenta a igreja com a palavra. Mas a igreja tem guardado esse alimento. E esse alimento tem que ser estragado. Sabe o que quer dizer isso, igreja? A ovelha, quando ela está presa num aprisco, só se alimentando, ela fica obesa, ela fica gorda e ela fica uma ovelha insatisfeita. Porque ela tem que sair. A igreja tem que sair para o campo, a igreja tem que sair para gastar suas energias lá fora. E Deus está me dando um entendimento, pela misericórdia do Senhor, que Deus tem enviado maná para essa igreja, Deus tem enviado maná, em cada culto Deus tem enviado o alimento, a igreja tem se alimentado, mas a igreja está guardando esse alimento, e esse alimento está se estragando. A igreja tem que sair das quatro paredes, tem que sair do aprisco, e tem que ir gastar o alimento no campo. É isso que Deus quer para essa igreja. Deus quer mais, igreja. Eu não estou dizendo que a igreja não está saindo, como eu já disse, eu não conheço a igreja. Mas se a igreja está saindo, saia mais. Se a igreja está indo só para um pedaço, vai mais além. Porque Deus tem alimentado essa igreja para ela sair das quatro paredes e fazer o ID do Senhor. Deus vai continuar mandando o alimento, mas não guarde para amanhã. Porque amanhã o Senhor vai dar outro alimento, de acordo com a necessidade de onde você for. Porque Deus vai começar a enviar. Deus vai começar a mandar a igreja ir. Mas a igreja tem que estar preparada, renovada, tirando o alimento velho, colocando o novo e se alimentando e indo para o campo fazendo a obra. Não deixe o alimento se estragar dentro da sua vasilha. Deus tem dado, mas é preciso ir. É preciso gastar esse alimento. Que você nessa noite possa olhar para a sua vida e tirar aquilo que está velho, se renovar nessa noite, porque o Senhor quer te alimentar. E a partir de amanhã, a partir de hoje, você vai fazer um propósito com Deus. Senhor, continua me alimentando, porque eu vou cumprir o teu ID. Eu vou falar do teu evangelho. Eu vou falar aquilo que eu tenho aprendido, daquilo que eu estou cheio. A palavra de Deus diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E Deus tem enchido a igreja, mas a igreja precisa ir e falar do que tem recebido neste lugar. O quarto objeto é a cadeira. Para que serve a cadeira? Esse ninguém vai acertar. Para que serve a cadeira? Cadeira é lugar de conhecimento na vida espiritual. Na nossa vida espiritual, na nossa casa com Deus, nós temos que ter um lugar para nos sentar, para aprendermos com o Mestre. Amém? Por isso que o pastor sempre fala, culto de doutrina e escola dominical. Nós temos que ter essa cadeira na nossa vida espiritual, na nossa casa com Deus. Nós temos que parar para conhecer do Senhor. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltava conhecimento. E porque rejeitaste esse conhecimento, eu também vos rejeitarei. Conhecimento aqui significa que Deus ali, Ele estava exigindo do povo compromisso. Deus não queria apenas que ele o conhecesse de ouvir falar. Deus queria que o povo tivesse um compromisso com Ele. E o povo não quis esse compromisso e foi destruído. Deus quer compromisso neste lugar. Deus quer que os irmãos tenham compromisso com Ele. Deus quer que os irmãos tenham conhecimento de Deus nesse sentido. Conhecimento é compromisso, é relacionamento sério com Deus. É relacionamento sério com a obra de Deus. Tem na sua vida cadeira? Os irmãos já podem ir pensando, tem quarto na sua vida espiritual?
Tem mesa na sua vida espiritual? Tem cama? Tem cadeira? Se está faltando alguma coisa, comece a pedir que Deus vai dar. Amém? É o quinto objeto. Está faltando é o candeeiro. O que significa candeeiro? Lâmpada, luz, né? Candeeiro, lâmpada, luz. Luz lembra? Jesus. Em Deuteronômio capítulo 24, fala que Moisés, Deus deu uma ordem para Moisés. Deus falou que era para ele falar para o povo. Ordena aos filhos de Israel que traga azeite de oliveira puro batido para a luminária, para acender a lâmpada continuamente. Nós somos lâmpadas do candelabro de Deus. Nós somos a lâmpada do mundo. Nós somos a igreja do Senhor, a luz do mundo. Nós temos que fazer a diferença. A palavra de Deus diz que não se acende uma candeia e coloca debaixo de uma sacada. Ou seja, Deus não acende, Deus não coloca uma igreja no lugar para que ela fique ali escondida. Nós temos que fazer a diferença, irmãos, lá fora. Nós temos, Deus nos enche, Deus nos prepara para brilhar em meio às trevas. Irmãos, dura é essa palavra, né? Porque hoje o pastor não vai falar que boa é essa palavra. O pastor vai dizer que dura é essa palavra, mas é a palavra que o Senhor mandou dizer para a igreja. Eu não posso fugir do que o Deus manda falar. Então Deus, Ele quer alimentar e quer que a igreja vá. Deus quer que como luz nós façamos a diferença lá fora nas trevas. Mas aqui fala que o povo teria que levar um azeite, mas não era um azeite qualquer, era um azeite puro da oliveira batido para que acendesse as lâmpadas. Porque as lâmpadas tinham que estar acesas continuamente. Como que está a sua lâmpada? Como que está o seu combustível, o seu azeite, o seu reservatório? Quando eu era criança, morava na roça e meu avô usava muito lamparina. E como nós éramos muito pobres, nem sempre tinha azeite para botar. O azeite tinha aquele fogo bonito, né? Não tinha nada. Aí meu avô botava querosene. Quando botava querosene, irmã, era só fumaça. Não tinha luz, era fumaça. Nós acordávamos de manhã com o nariz todo preto, a parede preta, porque era usado o combustível errado. E assim é na nossa vida com Deus. Tem que ser o azeite puro da oliveira. Não pode ser qualquer azeite, não pode ser qualquer combustível. Tem que ser o azeite puro que vem do céu, que vem da oliveira, que é Jesus. E Jesus nessa noite, irmãos, Ele quer encher o seu vaso. Jesus quer nessa noite encher para que a luz, você brilhe nesse lugar como luz, como lâmpada de Deus. Infelizmente, em muitas igrejas as lâmpadas estão se apagando, umas já estão até apagadas, dentro do candelabro, dentro da igreja do Senhor. E nós temos que fazer a diferença lá fora. Então as lâmpadas de Deus não podem se apagar. Nós precisamos nos encher do azeite de Deus, que é o Espírito Santo do Senhor, para nos manter acesas e fazer a diferença lá fora. Em meio às trevas, fazer a diferença. Deus nessa noite quer encher você com azeite puro da oliveira. Mas você tem que querer. Você tem que falar: eis-me aqui, Senhor. Eu quero fazer a diferença. Aquele Eliseu, quando fez o milagre da transformação do azeite, da multiplicação do azeite, ele perguntou para aquela mulher assim: o que tens em casa? E ela disse assim: não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. Para aquela mulher, a botija de azeite não era nada, mas para Deus foi o suficiente para Ele fazer um milagre. Amém? Talvez você olhe para você hoje e ache que você não tem nada. Você, Senhor, eu não posso sair para fazer a obra porque eu não tenho nada. Mas você sabe que quem tem a fé do tamanho de um grão de mostarda é o suficiente para Deus fazer um milagre. Então, se você colocar o que você tem para o Senhor, Ele vai te preparar para que você saia e faça a diferença. Deus, nessa noite, quer nos encher com o Teu Espírito, quer nos acender como lâmpada de Deus. Mas nós temos que entrar na intimidade com Ele. Nós temos que confessar aquilo que está sendo impedimento, aquilo que está sendo barreira. Nós temos que querer ter compromisso com Ele. Nós temos que querer nos alimentar. Nas aflições, descansar nele. Porque Ele é tudo isso. Ele é alimento, Ele é descanso.
ter tudo, mas nós temos que querer. E eu quero estar finalizando, em nome de Jesus, 9h15, irmão. Passou 15 minutos? 9h15? Gente, vou terminar 9 horas, 9h15. Pastor, eu não sei se o senhor pode cantar um louvor. Para nós estarmos terminando, eu gostaria que, se possível, pastor, se louvasse aquele louvor da harpa 577. Aleluia. Em fervente oração. Igreja 577. Fervente oração. Eu não canto nada, irmãos. Eu cantando, eu sou excelente pregadora. Não canto nada, irmão. Aleluia. Gostaria que durante esse louvor você meditasse, você trouxesse a sua mente, a sua memória, e a 77, que você meditasse no que foi falado. Aleluia. Que você olhe para a sua casa espiritual, para a sua vida com Deus, e veja se está faltando alguma coisa. Papai. Começa a Glória a Deus, analisar. aleluia. Eu tenho intimidade com Deus. Eu tenho conseguido descansar em Deus no meio das aflições, que as aflições todos nós temos. Mas nós temos que aprender a descansar no Senhor. Olhe para a sua vida espiritual e veja. Eu tenho me alimentado de Deus. Eu tenho tido intimidade com Deus. Tem algum alimento velho que precisa ser renovado? A minha lâmpada está acesa. Está faltando azeite? Durante esse louvor, você medite nisso. E se você olhar para a sua vida e achar que falta alguma coisa, vem aqui à frente que nós vamos estar orando por você em nome de Jesus.
Mas o Senhor é aquele que conhece, e como eu te falei, Deus, Ele não julga, Ele não critica, Ele não te rejeita. Do jeito que você estiver, venha e se coloque na presença do Senhor, se algo está te incomodando, que o Senhor vai fazer na sua vida a diferença. Amém? Oremos em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez na tua presença vai falando contigo. Deus poderoso, Deus santo, Deus que fala neste lugar. Deus amado, aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja. Senhor, não os conheço, meu Pai, mas o Senhor é o Deus que conhece por dentro e por fora. Deus amado, nesta hora, Pai, o Senhor conhece a necessidade de cada um. Deus amado, se é intimidade, se é, Pai, descansar em Ti, se é necessidade, Pai, de estar tendo mais compromisso com o Senhor. Deus amado, eu não sei, meu Pai, se é o azeite, eu não sei se a lâmpada está apagada, mas eu sei que o Deus que eu tenho crido, que é o Deus que fala, que é o Deus que responde, que é o Deus que restitui, que é o Deus que faz tudo novo. Deus, em nome de Jesus, eu quero profetizar que essa igreja não será mais a mesma a partir de hoje. Não porque a missionária Madalena ministrou neste lugar, mas porque o Senhor é Deus fiel. Deus está neste lugar e a tua palavra não volta vazia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus santo, Deus santo, Deus santo. Deus santo, Deus santo, Deus santo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus poderoso, obrigada pela tua fidelidade, Jesus. Deus amado, eu quero profetizar que os teus filhos, Pai, sairão da tua casa hoje totalmente transformados pelo teu poder. Que eles vão sair daqui hoje, Pai, com uma visão diferente. Pai amado, que eles vão sair, Senhor, e fazer a diferença neste lugar. Porque o Senhor tem alimentado, o Senhor tem acendido as lâmpadas para sair e fazer a diferença. Eu quero profetizar, Pai, que essa igreja vai tomar um novo rumo. Que eles vão, Pai, estar tendo mais compromisso com o Senhor. E que eles vão ser ousados e usados pelo Senhor no teu ID. Vão fazer diferença por onde andar. Porque o Senhor é o Deus que está capacitando muitos nessa noite. O Senhor é o Deus que está levantando muitos, Pai. Porque o Senhor quer enviar para o campo. O Senhor quer enviar para fazer a tua obra. E eles vão sair daqui e vão lembrar dessa palavra. Quando eles pensarem em desistir, eles vão saber, vão lembrar dessa palavra. Vão saber que o Senhor está à frente. E que o Senhor mandou. E que eles estão indo para obedecer ao Senhor. Porque já foram capacitados por Ti. Muito obrigada, Deus, por essa noite, por essa palavra e pelos Teus filhos. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Aleluia!